Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Lula começou o dia em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Depois de inaugurar um hospital infantil, ele anunciou investimentos em assistência para gestantes e bebês. Criar um programa para que a mulher seja atendida com decência, para que a mulher faça todos os exames necessários, para que a gente possa fazer com que a mulher chegue saudável no médico e saia de lá, além de saudável, com uma criança muito bonita no seu colo. A cada 2 minutos, uma mulher morre no mundo durante a gravidez ou parto, segundo estimativas das agências das Nações Unidas. No Brasil, um levantamento do Observatório Humane, uma associação civil sem fins lucrativos, aponta que em 2022 foram quase 1.400 óbitos em um índice chamado de mortalidade materna. Pensando em mudar essa realidade, o governo federal anunciou um investimento na reestruturação e ampliação de uma rede de atendimento para gestantes. A meta é reduzir em 25% a mortalidade materna até 2027 e em 50% considerando apenas as mulheres pretas. Por que esse grupo registra mais casos, hein? Como será o investimento na assistência das mulheres grávidas? E como o novo programa será integrado ao Sistema Único de Saúde, o SUS? O JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com Marcos Nakamura, que é vice-presidente da Comissão de Mortalidade Materna da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado pelo convite. E quem me acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Ingrid, o investimento do governo no atendimento às mulheres grávidas e bebês já existia, né? Só que agora ele foi ampliado, é isso? Oi, Adriana. Oi, doutor Marcos. É isso mesmo, foi ampliado. O governo federal reestruturou a antiga rede Cegonha, que agora passa a se chamar Rede Aline. A escolha desse nome é uma homenagem a Aline Pimentel, que morreu grávida de 6 meses por falta de atendimento adequado na rede pública de saúde de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, em 2002. Esse caso levou o Brasil a ser condenado internacionalmente em 2011 pelo Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres das Nações Unidas. Doutor Marcos, antes de detalhar um pouco mais sobre o programa, em que situações o caso é considerado como morte materna? Todas as mulheres que morrem durante gestação, parto e puerpério até 42 dias pós-parto, elas são consideradas um caso de morte materna, excluindo aí as causas acidentais ou incidentais, né? Então, todas as mulheres que morrem, a gente contabiliza como uma morte materna. E a gente tem ainda um indicador que cada vez mais se torna importante, que também são as mortes que acontecem entre 42 dias e 1 ano do pós-parto, que são consideradas as mortes maternas tardias, mas que não entram no indicador da razão de morte materna. Complementando a informação da Ingrid, doutor, em 2014, a família da Aline chegou a receber uma indenização do governo federal. Então, doutor, apesar desse caso ter acontecido há 22 anos, esse tipo de situação ainda se repete, né? Com certeza, né? A gente ainda se depara com situações similares a essa acontecendo no Brasil inteiro, né? Doutor, segundo o mapeamento da Febrasgo, quais são as maiores dificuldades encontradas pelas mulheres grávidas e de que forma a falta de estrutura na saúde pública acaba comprometendo esse momento que a gente sabe é tão importante para a mulher? Os fatores podem ser, primeiro de tudo, a gente pode ter diferenças logo regionais na assistência, né, ao pré-natal e à gestação e parto, né? Então, é claro que redes da região sul e da região sudeste, elas são mais amplas, né, e são, vamos dizer assim, um pouco mais bem estruturadas de uma forma geral. Mesmo assim, a gente tem gargalos ainda nessas regiões. Mas, não por acaso, né, as regiões norte e nordeste, elas têm piores indicadores de mortalidade materna, né? Então, as redes muitas vezes são mais desarticuladas e tem alguma precariedade de recursos nessas regiões. Então, assim, a gente pode encontrar diferentes cenários.
A gente pode ter, por exemplo, a dificuldade ao próprio acesso ao pré-natal, ainda que esteja no Brasil de forma universal. Já praticamente todas as mulheres têm pelo menos uma consulta pré-natal, mas muitas vezes ainda acontece delas chegarem tardiamente no pré-natal, não fazem o número de consultas apropriado. Tem muitas vezes, isso acontece mesmo nas regiões mais ricas do país, ainda existe dificuldade de acesso ao pré-natal de alto risco, que é um dos itens aí que está sendo ampliado o financiamento. E também a gente pode encontrar ainda uma dificuldade na questão que se chama vinculação do pré-natal e maternidade, né? Ou seja, a mulher saber o local, qual é a sua maternidade de referência, o local onde ela vai ter o cuidado ao parto. E na linha final disso, que é, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais sofisticada já, mas que a gente encontrou problemas durante a Covid-19, quando essa mulher tem uma complicação no parto, ela ter o acesso a um leito, né, de UTI que seja apto ao cuidado dessa mulher. Então, a gente pode, toda essa linha de cuidado, a gente pode enfrentar dificuldades de ordem maior ou menor no Brasil. Aqui no Brasil, em 2022, o número de mortes de mulheres grávidas a cada 100 mil nascidos vivos de mães pretas foi o dobro em relação ao geral. 110,6 contra 57,7. Doutor Marcos, quais fatores explicam essa diferença tão grande? Só para a gente pontuar que essa não é uma questão exclusiva do ano de 2023 ou 2022. Né? É uma questão histórica, né? Desde que a gente analisa, né, a curva de mortalidade materna por cor no Brasil, a gente encontra essa diferença das pretas terem praticamente 2 vezes mais mortes maternas do que as brancas e pardas, né? Isso acontece por alguns fatores. Um ponto a gente pode até atribuir uma razão, vamos dizer assim, biológica, né? A gente encontra uma maior incidência, de fato, de pré-eclâmpsia, de hipertensão na gestação em mulheres pretas, né? E isso pode, e a gente sabe que essa é a doença que mais mata mulheres no Brasil como um todo. Segundo ponto, e aí a gente tem, talvez seja mais importante, né? Essas mulheres, de fato, têm uma correlação maior entre as mulheres serem pretas e realmente elas terem uma maior vulnerabilidade social. E aí essas mulheres acabam muitas vezes chegando mais tarde nas maternidades, frequentemente têm um acesso ao cuidado mais precário, e aí acabam, né, tendo complicações na gestação que culminam no óbito materno. E, por fim, um terceiro fator, que é o próprio racismo, né, estrutural que essas mulheres podem enfrentar no sistema de saúde. Doutora, a meta da Rede Aline é reduzir a mortalidade materna geral em 25% até 2027 e em 50%, ou seja, metade, considerando apenas as mulheres pretas. Para isso, serão investidos R$400 milhões até o fim do ano e mais R$1 bilhão no ano que vem. Essa é a previsão. Um dos objetivos é qualificar as equipes de saúde da família que fazem, então, o atendimento a esse grupo. Eu gostaria de saber do senhor se ter pessoas preparadas para receber essas mulheres é fundamental. Qual é a importância disso, né? Qual é a importância do acolhimento, doutor? Sem dúvida, é fundamental. Reforçando, né, que a gente está trabalhando numa rede que já existe, a Rede Cegonha, que já tem um aporte de recursos, e esse recurso estará sendo ampliado para mais itens, né? Para o próximo ano, né? Especialmente vai realmente mais que dobrar o financiamento, o que era uma queixa, né, de nós que trabalhamos nessa realidade, né, do subfinanciamento.
A questão que você pontuou da atenção ao médico de família, é importante a gente enfatizar que o médico de família ele atua no pré-natal, né? Então ele é o responsável pelo cuidado pré-natal das mulheres, sobretudo as que são classificadas de risco habitual, ou seja, que não tem nenhum tipo de complicação. Então é fundamental, né, que essa mulher ela tenha um acesso ao pré-natal garantido de início imediato ou precoce, né? A rede está ampliando, a Rede Aline está ampliando o financiamento aos exames, né, pré-natais, então que ela consiga fazer esses exames pré-natais e, uma vez identificado algum risco, ela vai ser encaminhada, então, para um pré-natal de alto risco, que é outro item que está sendo ampliado o financiamento na Rede Aline, para que tenha cuidado com o médico especialista, né, que é o médico obstetra. Tá? Então, as gestações de risco são feitas pelo médico obstetra e o parto também pela equipe obstétrica, que é composta dos médicos e das enfermeiras obstetras. A Rede Aline também vai aumentar o repasse para estados e municípios para a realização dos exames pré-natais, né, que são tão importantes para a mãe e também para o filho. O valor ele vai sair de R$ 55 para R$ 144 por gestante. Doutor Marcos, esse reajuste ele é suficiente para garantir o atendimento de todas as mulheres? E qual é o ponto principal? Onde deve ser investido esse valor? O valor, eu não posso te assegurar que assegura, né, o cuidado integral. Na verdade, o governo federal está aumentando o repasse de verbas, mas, claro, que uma parte do cuidado, né, dos investimentos também são feitos por estados e municípios. A questão é que o governo federal ele está ampliando ali o rol de exames também pré-natais que ele considera necessários, e aí está incluindo, né, o exame de HTLV e o exame de hepatite C, que antes não eram incorporados ao cuidado pré-natal de uma forma rotineira, tá? Então, ele está ampliando o repasse para garantir a oferta desses exames, além dos exames que já eram preconizados. É importante também que a gente tenha ciência que o pré-natal não se resume também somente a exames de laboratoriais e tudo mais. Eles são uma parte importante do cuidado pré-natal, mas grande parte do cuidado, ele também ele é centrado na identificação, né, de doenças prévias, né, do cuidado, né, vamos dizer assim, mais próximo, né, identificação de uma hipertensão arterial, coisas até um pouco mais simples, né, que são tão relevantes quanto o exame, vamos dizer assim, laboratorial em si. Por meio do novo programa de aceleração do crescimento da área da saúde, então vão ser construídas 39 maternidades e 30 novos centros de parto normal, com um investimento de quase 5 bilhões de reais. Tudo isso, claro, é o que está previsto pelo programa. A distribuição dessas obras vai seguir o ranking de regiões com os piores índices de mortalidade materna. Hoje, quais locais do país apresentam um cenário mais grave? Ou qual local demanda uma atenção maior, doutor? A gente tem, geralmente, de uma forma histórica, né, as regiões norte e nordeste, elas têm maiores números, razão de mortalidade materna. Então, tem taxas de mortalidade materna maiores que a região sul e sudeste. Mas, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, está na região sudeste, ele tem piores indicadores de mortalidade materna do que alguns estados da região nordeste. Então, de que forma será aportado isso, a gente não tem ainda uma certeza, né? Eu creio que esses recursos, de uma forma geral, eles devem ir para ou melhoria de estruturas já existentes ou até construção de novas maternidades que possam, regionais, que possam, então, resolver um problema, vamos dizer assim, local, e a gente poder, então, não ter partos ocorrendo em maternidades
com um volume muito pequeno de partos. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço demais a participação de Marcos Nakamura, que é vice-presidente da Comissão de Mortalidade Materna da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigado. Agradeço demais também a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Adriana. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.